Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? E aí, me conta aqui um pouquinho antes, o que vocês acharam das atividades da semana 3 que foi entregue agora? Essa última que vocês entregaram. Bom dia para todo mundo. É igual, comparado a todos os pets anteriores, de todas as semanas, ele foi o mais complicado. Ele trouxe Aham, uma questão mais mais técnica. puxada, né? É, eu também achei. Eu fiz o vídeo corrigindo e eu queria, assim, dar umas dicas para vocês, né? Na hora de fazer esse tipo de questões. Só que eu não sei o que aconteceu com o meu vídeo. Eu gravou e a minha voz não bate com a imagem. Aí, a hora que eu tô falando uma coisa, eu tô escrevendo outra. Eu falei, nossa, eu vou ter que gravar tudo de novo. Aí, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque deu errado e eu não tive tempo de regravar. Mas eu vou regravar e esse vídeo especificamente, eu acho que é muito importante vocês assistirem, mesmo as questões que vocês conseguiram fazer e tudo, mas ver a forma, né, que uma alternativa para vocês fazerem, diferente, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu posto ele no como retorno do pet que vocês me enviaram. Eu queria que vocês ficassem sempre atentos. Lembra na semana passada? Eu comentei com vocês, para vocês ficarem atentos aos comentários que eu faço no particular, porque aí eu envio. O que que acontece? O aluno que me envia o PET resolvido, eu envio um comentário com o link da solução, para ele poder assistir as soluções, né, daquelas questões, tá bom? Aí vocês fiquem atentos lá, que apesar de eu já ter devolvido, né, mostrando que eu já vi que vocês fizeram, depois, a hora que tiver pronto o vídeo, eu vou colocar lá como comentário para vocês o link para vocês assistirem, tirar alguma dúvida. E aí, depois, se mesmo assim não entender, vocês me chamam e eu vejo o que, que eu faço para conseguir tirar essa dúvida de vocês, tá? Se a gente fala numa próxima aula, ou se a gente faz algum vídeo específico para explicar, se for uma dúvida mais com mais pessoas, tá bom? Aí vocês vão me falando. Bom, mas vamos lá, eu vou começar aqui, né? Essa semana também tem umas questões que é interessante vocês ficarem atentos. Deixa eu. Estão enxergando a telinha em branco aí? Sim. Tá Sim. bom. Então, beleza, ó. Então, nós vamos começar. Hoje eu vou falar rapidinho do game da semana. Fiquei triste, gente. Nossa, teve uma questão lá que um tanto de aluno errou e era a mais fácil delas. E algumas mais facinhas, vocês acertaram. Fiquei triste com essa, tá? Não fiquei triste com o jogo em si, não. Fiquei triste só com essa questão. Fernanda, Oi. deixa eu só tirar uma dúvida quanto ao horário do jogo. Ele fecha ao meio-dia ou à meia-noite de domingo? Então, gente, até quero pedir desculpa porque ele fecha meia-noite. Só que, sem querer, eu coloquei meio-dia. Aí depois Ah, eu troquei lá. Foi a Vitória até que entrou em contato comigo, falando assim: Ah, Fernanda, não estou conseguindo responder o jogo. Aí eu fui lá e troquei. Aí depois quem tentou, depois que ela me avisou, já conseguiu. Mas quem tentou antes e não falou nada, aí eu não estava sabendo que já tinha travado. Eu quero pedir desculpa para vocês, mas quando vocês tentarem que acontecer alguma coisa, vocês me chamam, viu? Pode ser no domingo mesmo, falar, ó, tô tentando aqui, não deu certo, não. Eu dou um tá jeito, bom. tá? Eu não Porque isso é chamei, eu fiquei rapidinho. tipo, é domingo. Aí eu virei, eu não vou chamar ela no domingo pra perguntar disso, né? Fim de semana. Não, sem problema, gente. Quando for assim, vocês podem chamar, ainda mais que é uma coisa rapidinho, rapidinho eu troco, entendeu? Não é uma coisa que vai me dar trabalho, nem nada, não. Vocês podem ficar à vontade, tá? Ainda mais que foi, né? Eu confundi, coloquei sem querer, coloquei meio-dia lá, tá? Mas foi uma confusão mesmo. Então vamos lá, vamos para os jogos.
A primeira perguntinha que eu fiz foi assim, ó, um dos anagramas da palavra amor é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de que este anagrama seja Roma? Ô, gente, lá no PET de vocês tinham os anagramas da palavra amor, né? Mas de qualquer forma é muito facinho, né? Porque amor tem 4 letras, é só permutar 4 fatorial. Quando você desenvolve 24, todos os anagramas. Então, o que é isso que a gente está calculando? Número de elementos do espaço amostral. Então, todos os anagramas da palavra amor. Roma é um anagrama desses 24, ok? Então, número de elementos do meu evento, ser Roma, é um único elemento. Existe um anagrama Roma. As possibilidades que tinham lá, a alternativa correta é 1 em 24. É essa daqui, ó, né? Essa do triângulo aqui, a rosinha. Tá bom? Essa aqui foi mais tranquila, né? Eu vi que bastante gente acertou essa. Todo mundo entendeu essa aqui? Quem errou? Entendeu por que é 1 sobre 24? Perfeito. Beleza, gente. Então, vamos lá. A outra questão foi, qual a probabilidade de retirarmos uma bola azul desta imagem? Deixa eu só aceitar aqui. Nessa imagem, nós temos 10 bolinhas, certo? Então, o número de elementos do meu espaço amostral aqui são 10. Se você contar, a gente tem 6 bolinhas azuis. Então, o número de elementos ser bolinha azul, 6. As alternativas que nós tínhamos eram em porcentagem. Então, quando você pega na probabilidade e 6 em 10, vai dar 0,6. Quando você multiplica por 100, né, que é para você achar em porcentagem, 60%. A alternativa aqui é azulzinha, 60%. Essa aqui teve bastante gente que acertou também, achei bom, viu? Essa foi bem legal. Vamos lá, então para a próxima, são só 5 perguntinhas, né? Ai, gente, é essa daqui, ó, presta atenção aqui, ó, vocês selecione o único valor que pode representar uma probabilidade. Gente, lembra que eu falei para vocês? Uma probabilidade é 0, quando ele é um evento impossível, ou no máximo, desculpa, coloquei 10 aqui, ou no máximo 1, quando é um evento certo. Em número, ou é 0, ou é 1. Lembra, eu ainda coloquei lá para vocês, nesse sentido aqui, até uma notação mais formal, né? Uma probabilidade de um evento ocorrer, essa probabilidade, ela varia entre 0 e 1. Aí, as alternativas que eu dei, 0,75, certo, entre 0 e 1, 0,75 é a correta. Olha aqui, 1,25 não pode ser, ela varia entre 0 e 1. Número negativo, existe uma probabilidade negativa de ocorrer? Não. Por que 9/5 não pode ser? Porque quando você divide 9 por 5, dá um número maior que 1. Então, essa não pode ser também, né? Você tem 9 balas para dividir para 5 pessoas, vai dar mais de uma para alguém, pelo menos, né? Se você não repartir igualmente. Mas, então, essa aqui eu fiquei triste, viu? Achei que essa aqui eu ia dar... Quando eu coloquei essa questão, eu falei assim, essa todo mundo vai acertar. E essa foi a que eu tive mais erro. Tá claro isso aqui, gente? Por que é essa alternativa? Tá bom. Então, ó, probabilidade, um número entre 0 e 1, tá? Se a gente estiver falando em porcentagem, entre 0% e 100%, mas em um número entre 0 e 1. Então, beleza. Vamos para a próxima. Jogamos 2 dados comuns. Qual a probabilidade da soma ser 10? Então, ó, nas outras aulas, no PET das outras semanas também, tivemos que o número de elementos do espaço amostral no lançamento de 2 dados são 36. Lembra disso? Pus a tabelinha para vocês aqui também na semana passada. Até, gente, na semana passada, eu tinha esquecido de gravar a aula, mas aí depois eu gravei tudo de novo e postei para vocês lá no Classroom, viu? Ficou lá para vocês assistirem, para fazer as atividades dessa semana que vocês entregaram, tinha aula lá. Vocês chegaram a ver? Que tinha o vídeo lá, que eu coloquei? Ah, beleza, então, que bom. Porque vocês têm que olhar, viu, gente? Quando vocês clicam lá na atividade, se tem algum vídeo, alguma coisa, eu coloco lá, tá bom? Vocês ficam atentos. Ó, vamos voltar aqui. Soma 10. Então, vamos pensar, vou chamar de evento A. Num dado, soma 10.
Se eu jogar, se sair 1 num dado, pode sair qualquer outro número no outro que não vai dar soma 10. Os dados é do 1 ao 6. Então, não vai dar certo. O 2 também não dá. O 3, o máximo que é 3 com 6. Vai dar 9, não dá. Agora o 4 já dá certo, porque tem a possibilidade de sair 4. Opa, olha eu falando soma 10 e coloquei 10 aqui. Vou só fazer uma baguncinha aqui, hein, gente? 4 e 6 vai dar soma 10. Agora, se sair 5, tem como sair 5 no outro dado? Tem. Todos os dois dados têm o número 5. Pode sair a repetição 5, 5. E se sair 6 no primeiro dado, ainda pode sair 4 no segundo. Ou seja, número de elementos aqui, possibilidades de dar soma 10 são 3. Então, peraí, a probabilidade disso ocorrer são 3 em 36. Vamos ver o tipo de resposta para a gente analisar qual conta que a gente vai fazer. As respostas foram 10 em 36, 1/3, 1 em 36 ou 3 em 36. Ou seja, eu não precisei nem fazer conta, nem simplificar. Então, assim, ó, esse jogo, gente, eu posso colocar a resposta para vocês, às vezes, numa fração que eu ainda não simplifiquei, eu posso colocar numa fração simplificada, eu posso colocar em número, 0, alguma coisa, né? Ou eu posso colocar em porcentagem, tantos por cento. Então, é bom vocês ficarem atentos. Tudo bem aqui com essa do dado? 3 em 36? Tá bom. Então, vamos lá. Última, né? Da palavra matemática, qual a probabilidade de retirar a letra M ou A? M ou A, todas as duas servem, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras que eu posso retirar. Em quantas possíveis? Todas as letras da matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras possíveis. Ou seja, metade, né? Vamos ver o tipo de resposta que eu coloquei. Em porcentagem. Então, metade é 50%, seria 0,5, multiplicando aqui por 100, 50%, a amarelinha aqui, o círculo. Tudo bem, gente? Essa semana não achei tão difícil as perguntas, não. O que vocês acharam? Me fala aí, do Kahoot. Foi mais fácil, né? Uhum. A Lívia não pode falar, ficou em primeiro lugar, né? E os outros? O que acharam? A Val não respondeu. Eu também não respondi. Perdeu a oportunidade de ganhar ponto na gamificação dessa semana, hein, Miguel? Hein, Val? Ó, deixa eu falar uma outra coisa aqui para vocês, aproveitando. A hora que eu acabar a aula, eu vou pôr o ranking da sala de vocês. Rua de bobeira, né, Cauê? Ó, eu vou colocar o ranking lá da sala de vocês desse mês. E lembra que eu tinha falado que os PETs atrasados, o PET 1 e o 2, eu ia contar, né, eu fiz o seguinte, todo mundo que entregou, eu contei os 10 mil pontos de cada semana, normal, certinho, até a data que nós começamos a gamificação. Quem entregou depois da gamificação, aí tá contando como entrega atrasada de PET. Depois eu vou colocar o ranking para vocês, desde que começou o trabalho, para vocês verem, tá? Vou colocar o do mês de agosto e o geralzão para vocês verem como é que tá. Tá? E, ó, tá acabando o mês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar o PET 4 para dar a premiação do mês de agosto, viu? Finalizando o PET 4, quem ganhar, eu vou fazer a premiação, tá bom? Bom, beleza, gente, vamos lá. Vamos para a semana nossa, né? Nós estamos na semana 3, na semana 4 aí do PET 3. Então, coloquei aqui para vocês. Alguém teve a curiosidade de já dar uma lida, olhar lá o que está escrito no PET? Eu vi lá e tá falando sobre, tem até uma questão de, eu acho que é jogador que joga, jogador que não joga, eu acho que deve ter que fazer uma união de conjunto lá para estar fazendo as contas lá. Isso, união de conjuntos. Lembra, gente, no início do ano, que a gente fez um tanto de probleminha de união de conjuntos, né? Então, a gente fazia só o problema para ver número, né, de pessoas que responderam tal coisa numa pesquisa, quantas pessoas deixaram de responder. Agora, qual é a diferença? Ele vai perguntar qual a probabilidade de eu selecionar uma pessoa e ela ter respondido tal coisa, entendeu? Então, assim, se você sabe fazer aquilo que a gente estava fazendo no começo do ano,
Então, vai ser mais fácil fazer isso, né? Essas contas de probabilidade que vão chegar aqui. Agora, eu queria só comentar uma coisa. No começo do ano, a gente fazia muitas coisas pelo diagrama de Venn, e também a gente resolvia pelaquela fórmula, e eu vou lembrar vocês sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Ó, se eu tiver dois conjuntos, que a gente chama de disjuntos, né? Eles não têm interseção, eles são separados, né? Eles não têm elementos em comum, correto? Então, quer dizer que a interseção desse conjunto A e B é vazia, não existe. Então, se eu quiser saber o número de elementos da união, para unir o conjunto A e B, basta eu somar o A, os números do elemento de A, mais o número de elemento de B. Até aqui, tranquilinho. Se não tem elemento comum, somo todo mundo que está de cá, todo mundo, então, aqui, ó, nesse caso aqui, né, somo todo mundo que está aqui no A, todo mundo que está aqui no B. Perfeito. Tá, agora eu quero que vocês observem isso daqui, ó. Quando eu coloco uma expressão, olha aqui, ó, número da união é igual ao número de A mais número de B, tá vendo aqui? Número da união é igual ao número A mais o número de B, mas o que eu tô fazendo? Sobre todos eles, eu coloquei dividido pelo espaço amostral. Eu posso escrever isso. Numa equação, eu posso pegar aquela equação inteira, multiplicar ela inteira por -1, dividir ela inteira por 2, não é assim, por exemplo, quando vocês resolviam um sistema linear, que vocês iam escolher uma equação lá para modificar, para dar para resolver o sistema. Então, assim, numa equação eu posso fazer. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando para vocês o que foi feito, né? Dividindo todos os membros aqui, né? Dessa expressão, dessa equação, pelo número de elementos do espaço amostral. Mas se a gente for observar bem, o que quer dizer isso daqui, ó? Isso daqui, quando eu calculo o número de elementos de um determinado conjunto sobre o número de elementos do espaço amostral, isso nada mais é do que a probabilidade disso ocorrer. A mesma coisa aqui, ó, isso daqui também é a probabilidade desse evento A ocorrer, e essa aqui é a probabilidade do evento B ocorrer. Então, o que acontece? Eu posso falar que a probabilidade da união de A com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Neste caso, certo? Opa. Neste caso aqui, ó. Tudo bem, gente? Até aqui, tá tranquilo? Vocês entenderam? Quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Ninguém falou nada? Não entendeu. Tá, então vamos voltar. Também não entendeu? Vamos voltar, gente. Ó, vamos lá. Eu tenho dois conjuntos, olha aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, que tá aqui, olha aqui, vamos olhar no diagrama, dentro do diagrama. O meu conjunto A e o meu conjunto B, ok? Tá vendo que eles não têm elementos comuns? Eles são separados, a gente chama de conjuntos disjuntos, certo? Eles não têm nenhuma interseção, não têm elementos em comum. Então, quando eu olho a interseção de A com B, ela é vazia. Então, se ele não tem elemento comum, se eu quiser calcular o número de elementos para unir esses dois conjuntos, basta eu pegar o número que tem de elementos aqui dentro desse conjunto A, pegar o número de elementos do conjunto B e somar, certo? Então, o que eu fiz? Nesta equação que a gente já havia visto anteriormente, lá nos conjuntos, eu peguei ela inteira e dividi ela todinha pelo número de elementos do espaço amostral, que é o meu espaço amostral aqui. Eu peguei e dividi. Só que a gente sabe, desde lá de antes, que quando eu vou chamar um evento E aqui, ó, se eu quero calcular a probabilidade desse evento E ocorrer, o que eu faço? Número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, quando eu peguei esta minha equação e dividi esse aqui pelo número de elementos do espaço amostral, esse pelo número de elementos do espaço amostral e esse aqui também, gerou esta equação aqui, ó. Certo? Então, eu peguei a de cima e dividi ela inteira pelo número de elementos do espaço amostral. Eu posso fazer isso. Numa equação, eu posso dividir todos os membros por um mesmo número, eu posso multiplicar todos os membros por um mesmo número. Eu não altero. Equação é uma balança, né? Se eu divido todos por um mesmo número, eu não estou alterando essa balança. Está ficando tudo igual, certo?
Só que o que eu estou tentando explicar para vocês é que o número de elementos por exemplo, deste conjunto, A união B, sobre o número de elementos do espaço amostral, é isso daqui, ó. É a probabilidade de acontecer A união B. O número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral é a probabilidade do A ocorrer. E o número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral é a probabilidade do B ocorrer. Então, para eu calcular a probabilidade de A união B, basta fazer a probabilidade de acontecer A mais a probabilidade de acontecer B. Até aqui tudo bem, gente? Conseguiram entender? Se não entendeu, pode falar. Vocês conseguiram? Todo mundo entendeu? Perfeito. Então, tá bom. Só que, então, vamos lá. Eu estou explicando para vocês quando não tem interseção. Quando eles são conjuntos disjuntos. Bom, agora nós vamos ver a probabilidade quando eu tenho interseção. Vamos lá. Então, ó, número de elementos da união de dois conjuntos quando eu tenho esse tipo de conjunto. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, mas existe aqui, né, neste espaço, elementos em comum. Esses elementos que estão aqui, né, no centro, eles pertencem tanto ao conjunto B quanto ao conjunto A. Então, o que acontece? Eu coloquei, né, aqui para vocês, que a interseção não é vazia, olha, ela é diferente do conjunto vazio, ou seja, existe essa interseção. E aí, vamos ver se vocês lembram. Ó, faltou um N aqui, ó, deve ter ficado debaixo aqui da minha figura. Número de elementos da união de dois conjuntos, lembra que eu falei no começo do ano? Eu pego o número do elemento de A, o número de elemento de B, mas eu tenho que retirar a interseção, esses elementos em comum, porque se eu somar tudo que tem no A, tudo que tem no B, eu estou somando isso aqui duas vezes, então por isso que tem que retirar. Vocês lembram disso no início do ano? Que a gente comentou, a gente falou, fez um tanto de exercícios. Estão lembrados? Uhum. Então tá. É isso aí que a gente está fazendo. Então, essa fórmula que está aqui é a mesma que a gente estava trabalhando lá no começo do ano. Então, ó, da mesma forma que eu fiz lá aqui nesse primeiro, quando era conjuntos disjuntos, eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse aqui pelo espaço amostral, vou dividir esse, vou dividir esse, vou dividir esse. Então, eu vou dividir toda a minha equação. Olha aqui o que eu fiz, ó. Eu peguei o número de elementos da união e dividi pelo espaço amostral. Olha o número de elementos de A dividido pelo espaço amostral. Ó, mais o de B dividido pelo espaço amostral e menos a interseção dividido pelo espaço amostral. Mas isso, então, é o quê? Quando eu estou calculando o número de elementos de um determinado conjunto sobre o espaço amostral, isso é a probabilidade dele ocorrer. Esse aqui é a probabilidade do A ocorrer, esse aqui é a probabilidade do B ocorrer, e essa conta é a probabilidade dessa interseção ocorrer. Então, gente, se eu quero calcular a probabilidade da união de dois conjuntos, quando existe interseção, eu posso calcular a probabilidade de acontecer um conjunto, a probabilidade do outro, e tirar a probabilidade da interseção. Vocês conseguiram entender ou não? Pode me falar aí, estão entendendo? Todo mundo entendeu, gente? Lívia, deixa eu entender a sua pergunta. Você escreveu assim, ó, Fernanda, então eu não preciso fazer toda essa conta. Ah, tá, essa conta aqui, Lívia, essa aqui, ó, você tá perguntando, essa conta do centro? Do centro? Não precisa. Eu trouxe dois exemplos que eu vou resolver, e eu vou resolver de dois jeitos diferentes. Um jeito é fazendo a conta pela probabilidade,
E o outro jeito é fazendo a conta pelo número de elementos da união de conjuntos para ver qual que vocês acham mais fácil. Depois vocês me falam, tá? O que vocês acharam? Eu tenho a minha preferência quando eu vou resolver os exercícios, mas eu tô dando essas duas possibilidades para vocês, porque eu acho assim, é bom vocês verem o que fica mais fácil para vocês. O PET trouxe um modo, certo? Eu vou fazer aqui, eu quero que vocês observem. Vamos no exemplo. Isso, você poderia usar realmente isso daqui, tá? Mas eu quero mostrar um outro jeito de fazer usando isto, ó, que é o que a gente já fazia antes, tá? Então, vamos lá, vamos no exemplo. Ó, eu coloquei aqui para vocês. Vamos imaginar que uma urna contenha 25 bolas de mesmo tamanho e mesma massa, numeradas de 1 a 25, e que uma delas seja extraída ao acaso. Qual a probabilidade de um número da bola sorteada ser múltiplo de 2 ou de 3? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós estamos falando de conjuntos. Então, eu vou chamar de conjunto A e conjunto B. O que é conjunto A e conjunto B? Ué, ele perguntou múltiplo de 2 ou de 3. Então, eu vou chamar de conjunto A os múltiplos de 2. O conjunto B dos múltiplos de 3. Depois a gente analisa o que faz. Vamos lá? Ó, primeiro, quem é o meu espaço amostral? Todas as bolinhas, de 1 até 25, certo? Número de elementos desse espaço amostral, depois lá no próximo slide eu coloquei, eu tenho 25 bolinhas, tá bom? Então, vamos lá, ó. O meu evento A vai ser todos os múltiplos de 2. Então, quem que é o A do 1 ao 25? 2, 4, 6, 8, até o 24. Então, esse é o meu conjunto A, números múltiplos de 2. Vamos ver aqui, B, números múltiplos de 3. De 1 a 25, quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, até o 24, certo? Perfeito. Nós queremos determinar a probabilidade de ser múltiplo de 2 ou de 3. Ou é união. Lembra que eu falei isso para vocês no início do ano? Vocês estão lembrados? Que toda vez que a gente tiver a palavrinha e, é interseção. Toda vez que a gente tiver ou, é união. Então, se ele quer múltiplo de 2 ou de 3, ele quer a união desses dois conjuntos. Se ele falasse múltiplo de 2 e de 3, era a interseção. Ele teria que ser de 2 e de 3. Não, não é isso. Ele quer ou um ou outro. É a união. Certo? Posso escolher tanto só múltiplo de 2, quanto só múltiplo de 3, então eu quero unir, pode ser os dois, então eu estou unindo esses dois conjuntos. Vocês estão entendendo, gente? Até aqui, eu ainda não estou resolvendo o exercício, não, a gente está só tentando destrinchar ele por enquanto. Então agora ia ficar 20 sobre 25, se fosse pegar tudo. 20 sobre 25? Não. Vamos lá, ó. Então, vamos entender aqui, ó. Vamos passar aqui, eu coloquei os números certinho para vocês, ó. Número de elementos do meu espaço amostral, 25, certo? Número de elementos do meu conjunto A, coloquei aqui para vocês, ó. O conjunto A tá ali, eu tenho 12 elementos no meu conjunto A. Ó, 25 no espaço amostral, 12 no conjunto A. Então, eu tenho 12 múltiplos de 2. B, os múltiplos de 3. Quantos múltiplos de 3 eu tenho? 8. 8 números, é só você contar que vai dar 8 números múltiplos de 3. Então, vamos entender uma coisa. Ó, primeiro, da forma que tá, né, que a gente está pensando aqui. Existe interseção? Existe número que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo? Existe. O 6, se você observar, ó, o 12, o 18 e o 24. Esses números estão na interseção, eles estão tanto dentro do conjunto A quanto dentro do conjunto B. Qual é o número de elementos que tem essa interseção? Tenho 4. Certo? Então tá. Então, a gente viu que a probabilidade de ocorrer a união, eu quero achar é a probabilidade da união. É a probabilidade de A mais a de B menos da interseção. Então, vamos pensar aqui. A probabilidade da união vai ser... O que é a probabilidade de A? Não é o número de A sobre o número de elementos do espaço amostral? A probabilidade de B não é o número de B sobre o espaço amostral? E a probabilidade da interseção não é o número dessa interseção sobre o espaço amostral? Então, eu só coloquei a fórmula aqui para vocês. Vocês estão entendendo até aqui?
Ainda não resolvi o exercício, mas vocês estão entendendo? Tá. Tá tranquilo, perfeito. Então, vamos continuar, ó. Então, eu coloquei aqui para vocês. Então, a probabilidade da união, vamos pensar aqui nesse primeiro aqui, ó. Vamos calcular isso daqui. Qual que é o número de A? 12. Número do espaço amostral, 25. Aqui, ó, é esse que eu coloquei aqui para vocês, ó. 12 sobre 25. Agora, eu vou calcular esse, ó. Número de B sobre o espaço amostral. Quem que é o número de B? 8. Quem que é o meu espaço amostral? 25. Aqui, ó. 8 sobre 25. Menos... Agora, eu vou calcular a interseção, a probabilidade da interseção. Quem que é a interseção? 4 sobre 25. Então, eu vou fazer essa conta. Como todos os denominadores, né, são o mesmo, então não preciso me preocupar. Eu só faço a conta de 12 mais 8 menos 4. Isso dá 16 sobre 25. Se você fizer o cálculo, 0,64, que é 64%. Vocês entenderam? Então, aqui seria o seguinte, a probabilidade neste exercício de eu tirar ou um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 3, eu calculo a probabilidade de tirar um múltiplo de 2, a probabilidade de tirar um múltiplo de 3, tiro a interseção se tiver alguma coisa em comum entre múltiplo de 2 e de 3, que no nosso caso nós temos. Então, nós vamos tirar a probabilidade de ocorrer essa interseção. Tudo bem, gente? Ô, Fernando, eu perdi aqui na parte que você tirou a interseção. Por que a gente vai tirar a interseção? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quando eu tenho... Vamos colocar aqui nesses números aqui, ó. Nesse conjunto A. Eu não tinha 24 elementos, desculpa. Eu não tinha 12 elementos aqui no meu conjunto A. Eu tenho, né, 12 elementos no A. E eu tenho 8 elementos no B. Se você simplesmente fizer essa conta aqui, ó. Eu vou unir o A com o B. Eu quero fazer A união B. Se eu simplesmente pegar o número de elementos de A e somar com o número de elementos de B, eu vou encontrar... vou encontrar 20, certo? Mas eu não tenho 20, porque eu vejo... Vamos fazer a união aqui, só para vocês verem uma coisa? Ó, vou fazer ela aqui, vai ficar meio bagunçadinho, mas vou fazer ela aqui em cima, ó. Ó, A união B. Quando eu vou construir o conjunto A união B, eu vou pegar todos os elementos desse, vou escrever aqui, ó. Então, é o 2, depois tem o 3, porque tá lá no B, ó, o 4 tá lá no A, o 5 não tem nenhum, o 6 que tá nos 2, o 7 não tem nenhum, o 8 tá no A, o 9 tá no B, o 10 tá no A, depois é o 12, depois do 12 vem o 14, depois o 15, que tá lá no B, me ajuda aí, ó, 16, depois vem o 18, depois vem 20, o 21, o 22 e o 24. Aí, se você sair contando, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Uai! O número de elementos de A união B deu 16. Aí você vai pensar assim, uai, por que não deu 20? Se o A tinha 12, o B tinha 8, 12 mais 8 é 20. Por que quando eu resolvi a união deu 16? Porque existem 4 elementos que estão contados 2 vezes. Quando eu contei 12 aqui, eu contei esses 6, 12, 18 e 24. E na hora que eu contei 8, eu contei de novo 6, 12, 18 e 24. Então, eu contei esses 4 elementos 2 vezes aqui. Mas aqui não, porque na hora de construir eu não conto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar 4. E aí, por isso... os 16. Então, se para eu calcular o número de elementos da união de 2 conjuntos, eu pego, somo o número de A mais o de B e tiro essa interseção, que é o que está repetido, para que eu não conte ela 2 vezes, na hora de calcular a probabilidade, eu tenho que fazer a mesma coisa. Vocês entenderam, gente? Lembrou disso? Sim. Certinho? E quando pede a interseção? Isso, então vamos lá. probabilidade da interseção. Quando pede a interseção, aí você... Ou, Pedro, eles vão dar
a união, normalmente eles dão. Eu já, por exemplo, às vezes eles pedem assim, eles dão a probabilidade de ocorrer aquela união, e aí você vai ficar com esse dado da interseção ali, desconhecido, para você jogar nessa fórmula e achar. Então, você vai ter a união, você vai conseguir calcular a probabilidade de A, vai conseguir calcular a probabilidade de B, e vai ficar faltando esse dado para você achar. Entendeu? Porque normalmente quando eles fazem esse tipo de exercício, de procurar a interseção, eles já não dão assim qual é o conjunto. Porque se ele te der qual é o conjunto, fica muito fácil de você calcular a interseção. Porque aí você sabe qual é o conjunto A, qual é o conjunto B, você consegue analisar os elementos repetidos e consegue calcular a interseção. Mas normalmente não é assim que aparece. Aparece ele te dando o total, que é a união, você vai ter como calcular, né, a probabilidade de A e do B, e vai ficar faltando essa. E aí você vai jogar nessa fórmula, né, você vai ter, como se diz, você vai ter isso, isso e isso. Aí você vai jogar os valores aqui, e, consequentemente, você vai encontrar a probabilidade da interseção. Tudo bem, gente, até aqui? Certinho? Bom, vamos lá. Vamos, um outro jeito de resolver esse mesmo exercício, aí é o que eu estava falando para vocês, que eu quero ver se vocês acham mais fácil calcular daquele jeito que a gente acabou de fazer ou desse. Ó, então eu tinha lá o meu espaço amostral, né, o número de elementos 25, o meu conjunto A, os múltiplos de 2, o meu conjunto B, os múltiplos de 3, e a interseção, até aqui tudo igual, né, até aqui não mudou nada. Então, o número da interseção 4. Aí, o que eu faço? Eu pego, calculo naquela fórmula antiga que a gente já tinha. O número da união não é o número de A mais B menos a interseção, então eu vou jogar ali, ó, já direto. 12 mais 8 menos 4, eu já acho 16. E na hora de calcular a probabilidade, eu sei que a probabilidade da união é este número que eu acabei de calcular sobre o meu espaço amostral. 16 sobre 25. É bem parecido, na verdade, né, gente? Mas aí é vocês que sabem. Se vocês quiserem calcular primeiro o número e depois jogar sobre o espaço amostral, dá. Ou se quiser fazer o cálculo separadinho das probabilidades de A, de B e menos a probabilidade da interseção. O que vocês acham? O que vocês preferem fazer? O que vocês acham que fica mais fácil? O outro. Tudo bem. Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá bom, gente? Eu tô dando uma alternativa, tá? Só a Lívia que achou alguma coisa, ninguém mais? Eu achei esse mais fácil. Mais fácil. Esse é mais tá fácil, bem mais fácil. Uhum. O Roger achou o outro, a Val com o Miguel esse. Não, perfeito, gente. Aí eu tô dando uma alternativa para vocês. É porque como a gente já estava acostumado no começo do ano fazer esse cálculo aqui, né? Aí você pega e soma esse, tira esse. Então já acho 16. A probabilidade da união é o número dessa união sobre tudo, né? E aí você calcula, tá bom? E aí fica a critério. Vamos então, só mais um exemplo e a gente finaliza. Ó, um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Sejam os eventos. A soma dos pontos obtidos é 10. Os números obtidos são distintos. Calcule a probabilidade de A união B. Então, vamos por partes. Soma, primeiro, o meu espaço amostral, né? Lançamento de 2 dados, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, número de elementos, 36. Então, vamos no conjunto A. Soma dos pontos obtidos é 10. Essa aqui, inclusive, caiu lá no Kahoot essa semana, né? 4, 6, 5, 5, 6, 4. Então, nessa semana, acho que foi semana passada, né? Número de elementos de A, 3. Não, foi a semana, eu corrigi hoje, né? Número de elementos de A, 3. Vamos ver, então, o B, os pontos distintos? Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, gente. Distinto, se a gente for pensar, tirando quando sai 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, e 5, 5 e 6, 6, que são os que são iguais, o resto, todos os outros são distintos. Olha o que eu fiz aqui, ó. O B, ele é todo o meu espaço amostral, menos esses que eu acabei de falar que são iguais. Tá, mas esses que eu acabei de falar que são iguais são 6 elementos. Então, dos 36 que eu tinha, o número de B vai dar 30, porque é 36 menos esses 6. Todo mundo entendeu aqui?
Tá tranquilo até aqui, gente? Sim. Perfeito. Então, vamos continuar. Ó, tem interseção? Tá. Se o meu B são todos os que são distintos, esse aqui que é diferente tá nessa interseção, porque ele tá no A e tá no B, vocês concordam? Porque só não tá no B esses aqui, ó. No B só não estão esses aqui. Então, peraí, esse tá no A e tá no B, e esse aqui também tá no A e tá no B. Então, o número de elementos dessa interseção tem 2 elementos. Certo? Até aqui, vocês estão entendendo? Por que que eu coloquei os 2 aqui? Eles são, ao mesmo tempo, distintos e soma 10. Perfeito? Ele está no conjunto A, porque deu soma 10, e está no conjunto B, porque elementos distintos. Perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse coisinha aqui que está na frente. Ó. Aí, número de elementos da união. Esse eu resolvi pelo número de elementos só. O que que eu fiz? Número de A, 3. Número de B, 30. Menos essa interseção 2. Pronto, já achei aqui 31, que é o número de elementos da união. E aí, agora, para eu calcular a probabilidade da união, eu pego esse número sobre o total, que é 36. E aí, se você resolver, né, dividir, você vai encontrar esse valor, 86,1%. Todo mundo conseguiu entender esse exercício também, gente? Tá bom. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ninguém tem dúvida? Os exercícios dessa semana é basicamente isso. Lembra de sempre separar. Ele sempre vai falar uma coisa ou outra. Então, ele pediu, você vai separar um conjunto, o outro, ver se tem elemento comum. Se não tem, gente, lembrar, é só somar. E aí você não tem o que tirar, né? Se tem elemento comum, tem que tirar essa quantidade, tá? Desses elementos incomuns. Bom, então, eu vou agradecer vocês e vou passar a lista de presença. E assim que vocês terminarem, vocês podem ir saindo e agilizando para vocês também, né? Gente, eu queria mostrar hoje para vocês um gráfico, sabe? Do resultado lá da sala de vocês, como é que tá no game, mas eu acho que vai estender muito. Eu deixo para mostrar depois, um outro dia, para a gente não estender demais. Eu achei que só 2 exemplos ia ser rapidinho, mesmo assim a gente demorou na aula, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenha ficado. Pois vocês lembram de fazer o Kahoot, viu, gente? Essa semana eu vou ver se eu posto lá. Tchau, Roger. Vou ver se eu posto lá para vocês hoje ainda, tá? Até mais, Pedro. Tchau, Fernando. Tchau, Val. Tchau, Cauê. Fernando, acabou que o meu celular Luan. bugou aqui, e ele, ele entrou depois que você tinha mandado o link. Você consegue mandar de novo o link? Da lista de presença? Do chat. Aham. Vou mandar aí. Ó, tá aí. Tchau, gente. Vivian, Cauã, Ana Clara, Nicolas, Luana, Jefferson, Bianca, Maria Eduarda. Tchau, tchau para todo mundo. Marcela, Isabel, Lívia, Tames. Tchau, Mariana. Até. Tchau, Fernando. Até. Obrigado. Tchau, Miguel. Até. Tchau, Yara. Tchau, Daiane.